Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça do Município, o programa de 29 de abril de 2021. A Praça do Município é um programa semanal da Diana FM, que vai para o ar todas as quintas-feiras, às 18 horas, com um painel fixo de comentadores constituído por deputados municipais em Évora, Nuno Alas, do PSD, Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, João Simas, da CDU e Ananias Quintano, do PS. Boa tarde, bem-vindos. Ora, vamos já avançar, sem mais demoras para as notas de abertura. Começamos pelo Nuno Alas, do PSD. Olá, boa tarde, Sérgio. Boa tarde às pessoas que nos ouvem, aos colegas de painel. Duas notas apenas. Uma tem a ver com aquilo que é expectável face à diminuição do número de casos de Covid-19, bem como o número de internamentos e de falecimentos por esta doença, que à partida vai nos permitir que a partir de segunda-feira, dia 3 de maio, exista uma nova fase de desconfinamento que vai trazer um conjunto de normalidade, vai trazer alguma normalidade à vida das pessoas, nomeadamente com a abertura de algumas atividades que até agora estavam fechadas, os espetáculos, por exemplo, com limitações de lotação, sendo que são boas notícias. Sendo boas notícias, e até porque o plano de vacinação vai correndo não tão rápido como nós gostaríamos, importa, contudo, deixar aqui um alerta, e acho que nunca é pouco dizer isto, que devemos manter um conjunto de regras bem apertados para que possamos sair bem-sucedidos desta pandemia, ainda que, como todos esperamos, a partir de segunda-feira as coisas fiquem um bocadinho mais leves. A segunda nota de abertura para a sessão comemorativa do 25 de Abril deste ano, que decorreu no auditório da Universidade de Évora, com eleitos da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, deixar uma saudação a todos os que participaram, todos os partidos envolvidos, em particular à minha companheira Ângela Queiro, que representou o PSD nesse mesmo discurso do 25 de Abril, onde eu tive a oportunidade de ouvir, já depois, à distância, o discurso que elaborou, um discurso muito pertinente, evocando que o direito de liberdade e de opinião conquistado com o 25 de Abril não pode ser esquecido, porque há um conjunto de direitos de oportunidades, há o direito a ter uma justiça célere e eficaz, há o direito dos jovens a terem acesso a oportunidades de estudo e de trabalho, e, portanto, ela fez um ótimo discurso ao evocando que nunca se deve perder de vista e nunca se deve dar como garantida a liberdade. Uma saudação também, em particular, já tinha feito aqui ao vereador Costa da Silva, desta vez ao deputado municipal da coligação Afirmar Évora, do partido do Diogo Vasconcelos, ao Frederico Carvalho, que renunciou ao seu cargo enquanto deputado municipal, uma vez que vai ser candidato, abraçou o projeto no Conselho aqui ao pé de nós, e como tal deixar-lhe aqui uma saudação. Tivemos muitas vezes em acordo, outras vezes não tivemos de acordo, poucas vezes, com certeza, mas deixar-lhe aqui o meu reconhecimento e um grande abraço, porque fez um trabalho sério, abnegado e disponível, e uma saudação em particular ao Frederico, pelo trabalho que fez na Assembleia Municipal durante estes anos. Ele que também era nosso colega neste painel, agora tem sido o Diogo, há uns tempos esta parte a assegurar, mas ele também participava neste programa. Portanto, eram estas duas notas que trazia na abertura. Muito bem. Ora, agora vamos para a nota de abertura do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Penso que o Diogo vai substituir, ou já substituiu, o Frederico na Assembleia Municipal. É verdade, sim, já substituí, já mandámos os documentos, já recebi a minha senha de acesso aos documentos da Assembleia Municipal, portanto agora estou muito informado sobre tudo o que se passa, e vou passar a ser um tipo muito perigoso aqui na política. Pronto, é natural, o Frederico saiu, tive pena que ele tivesse ido até, que eu não tivesse querido continuar aqui com o projeto em Évora, mas ele tem uma grande ligação às Alcáçovas, tem uma grande amizade ao António Costa da Silva e fizeram um projeto engraçado ali em Viana e estão muito empenhados e desejo as maiores felicidades no projeto. Tenho que agradecer, eu acho que o Frederico fez um trabalho excelente. Eu não queria falar nisto agora, ia falar até no primeiro tema, mas eu depois falo sobre o Frederico no primeiro tema, que acho que é mais adequado. Que tenho aqui outras notas de abertura e já volto a este assunto, merece uma reflexão. Como notas de abertura, realmente a cerimónia de 25 de Abril, que correu muito bem, um excelente discurso do Frederico, agora voltando ao tema do Frederico, um excelente discurso do Frederico, gostei imenso, e foi elogiado, recebi elogios de muita gente do discurso feito pelo representante do CDS. Deixar só mais duas notas aqui relativamente à vacinação em Évora e ao processo de desconfinamento.
Tive hoje uma pessoa de família que foi levar a vacina, que inscrevia eu até através do portal, correu muito bem, a inscrição correu muito bem, passado um bocado recebemos a confirmação, no dia a seguir a mensagem, a horas, hoje chegou lá a uma hora, passado 10 minutos estava a ser vacinada. Dizer às pessoas que não vão para lá antes, aquilo tem um horário, aquilo é chamado de 10 em 10 minutos, se não me engano, não vale a pena uma pessoa que vai ser vacinada às 10 horas, hoje estava a chover, estava um tempo frio, uma pessoa que vai ser vacinada às 10 horas e para lá às 9, não vale a pena porque vai estar uma hora a apanhar frio, que esse é o maior defeito do centro de vacinação. Agora esperemos que o tempo melhore e depois esse efeito esbate-se, não é? As pessoas vão estar a apanhar frio, vão estar ali em aglomerações perfeitamente desnecessárias. Cheguem à hora, se as pessoas chegarem à hora, aquilo anda relativamente rápido, há muito pouco atraso, portanto não vale a pena estar aí para lá 2 horas antes e estar ali a tentar pressionar. Às vezes uma pessoa tenta, no calor, a tentar chegar-se à frente. Vão na hora delas, vacinação na hora delas, e escusamos de fazer um magote de pessoas à porta da arena, porque é exatamente aquilo que não se deseja. Era só deixar esta nota. E aí também uma nota muito rápida de uma notícia que vi hoje, da Ministra do Segurança Social, que disse que ia abrir residências para estudantes em Lisboa para filhos de funcionários públicos. Eu pergunto, então e os filhos dos que não são funcionários públicos não têm direito a residências de estudantes? São específicas, são residências específicas e vedadas a outras pessoas? Eu não sei, uma vez que vi os meus impostos, eram exatamente iguais aos dos funcionários públicos. Não sei porque é que os funcionários públicos vão ter uma residência privada para os filhos deles, em detrimento dos outros estudantes todos do ensino secundário, do ensino superior. Mas pronto, foi só uma nota aqui de passagem, notícia que achei estranha. Obrigado. Agora é a vez do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da Diana FM. Eu tenho 4 notas de abertura e desde já vou dizer que não vou elogiar o discurso do representante do Bloco de Esquerda na sessão solene do 25 de Abril, porque seria um bocadinho ridículo, mas julgo que no geral foram discursos bastante interessantes por parte de todos os partidos, com salvas divergências. Acho que as palavras que cada um e uma disseram dignificaram a cerimónia. Pena que não tivesse existido uma transmissão decente da cerimónia. Em relação às notas de abertura, uma primeira nota para pedir à Câmara Municipal de Évora, porque já era tempo, que o último decreto de estado de emergência já permitia, cumprindo as normas da DGS, que de uma vez por todas se abra o Parque Infantil de Évora. Julgo que é tempo de reabrir aquele espaço, as crianças necessitam daquele espaço, as famílias necessitam daquele espaço, e acho que já houve tempo suficiente para a Câmara Municipal delinear um plano de contingência para que ele pudesse estar aberto, e portanto não compreendo quando se continua a adiar. Espero que essa reabertura aconteça o mais rapidamente possível. Uma segunda nota para saudar o Bloco de Esquerda e todos os partidos se juntaram a alterar a legislação que foi alterada com um acordo entre PS e PSD, que restringia em muito as candidaturas dos movimentos independentes às autárquicas. Aliás, essa legislação, curiosamente, soube-se ontem que o Tribunal Constitucional acabou por dizer que era inconstitucional, mas de qualquer forma houve partidos que chegaram à frente para alterar essa lei ridícula. Não fazia sentido aumentar brutalmente o número de proponentes, não fazia sentido que as candidaturas independentes tivessem que ter nomes diferentes para a lista da Câmara e a lista da Assembleia Municipal, tinham que ter nomes diferentes mesmo para confundir os cidadãos. Enfim, havia uma série de restrições que felizmente foram abolidas. Acho que não devemos ter medo do combate democrático e saudar os partidos que votaram a favor deste voltar atrás, felizmente, lamentando que PSD e PCP tivessem votado contra. Uma terceira nota para as manifestações que ocorreram em todo o país, incluindo em Évora,
no dia de ontem, de estudantes universitários contra o pagamento das propinas e pelo aumento do investimento no ensino superior. É uma luta antiga, mais do que justa, e julgo que Portugal tem que caminhar rapidamente para eliminar as propinas no ensino superior. Nós merecemos, é um direito constitucional, o ensino público e gratuito, e portanto o ensino superior não pode ficar de fora. Não me parece que continue a fazer sentido que se continue a pagar propinas para financiar as universidades. Julgo que todos nós pagamos impostos exatamente para termos um ensino público de qualidade. A última nota, para apelar a Rui Rio, eu devo fazer uma nota. Nós estamos a gravar na quarta-feira, e portanto não sei se no dia da manhã, eu espero quando for para o ar que Rui Rio já tenha falado ao país e que tenha retirado pura e simplesmente a candidatura de Susana Garcia à Câmara Municipal da Amadora, que no dia de ontem disse numa entrevista na TVI que desejava o extermínio do Bloco de Esquerda. Eu acho que é intolerável o discurso de ódio, e se Rui Rio não se opor a este discurso, acho que vai lhe ficar muito mal. Portanto, apelo a que Rui Rio se pronuncie, porque de facto acho que é um discurso de ódio lamentável, esta utilização excessiva, e desejar o extermínio de um partido é apelar àquilo que de pior temos na democracia. Uma última nota, para dar as boas-vindas ao Diogo à Assembleia Municipal, ainda que seja por pouco tempo, e uma palavra para o Frederico, obviamente, que teve um trabalho exemplar, dadas... Não vou aqui realçar as diferenças ideológicas que temos, que são óbvias, mas julgo que é uma pessoa séria, honesta, que fez trabalho, e isso deve ser salientar em todos os partidos. Bem, fica registado. Vamos agora para a nota de abertura do João Simas, da CDU. Boa tarde. Ora, boa tarde a todos os que estamos aqui, a todos os que nos ouvem. Eu tinha umas 4 notas, mas começo pelo Frederico Carvalho, que, embora as divergências também sejam nítidas, mas é uma pessoa honesta, bem educada e portanto, interessada na terra onde vive. Uma primeira nota de natureza histórica. Fez anos que morreu Fernão de Magalhães, morreu a 27 de abril de 1521, 500 anos. Eu acho que é de assinalar esta data, porque foi a primeira viagem de circunnavegação em que se provou, entre outras coisas, que o mundo era redondo, que era possível ir fazer uma rota no sentido do Ocidente e chegar ao mesmo local. Infelizmente para ele, porque ele era muito afoito, morreu nas Molucas, e a viagem teve grandes problemas. Foi a primeira vez que se chegou ao Oceano Pacífico. Ele teve até problemas com os espanhóis, alguns foram enforcados porque se revoltaram, ele era muito duro. Um deles foi deixado, um deles que era um nobre importante em Espanha, foi deixado lá na Patagónia, e portanto dos 5 navios que foram, só chegou um, e nem sequer já tripulado por ele. Mas provou-se isso. Claro que o problema não era esse, o problema era a questão das Molucas e as especiarias, e a questão do Tratado de Tordesilhas, porque para ir até às Molucas tinha que se passar o Oceano Atlântico e o Oceano Índico na rota normal, e teria que se passar por território considerado português. Mas de qualquer maneira é uma viagem importante. Foi pena a Sagres, o ano passado começou a viagem, mas começou o Covid, não fez essa viagem. Ora, outra nota que tinha aqui é um apelo às pessoas para se vacinarem. Tem havido aí muitas dúvidas, já tenho falado com pessoas na rua que têm dúvidas se vacinam ou não. Neste momento as coisas estão a correr bem. Eu próprio já fui vacinado como professor, tinha marcado no outro domingo, não neste, no passado, no anterior, para as 9h15, depois de preencher inquéritos e outros procedimentos, às 9h30 estava vacinado, e durante os primeiros dias não senti nada, senti qualquer coisa 5 dias depois, mas portanto fiquei muito mais aliviado, como muita gente. Espero que haja mais gente a vacinar-se, e há esperança nisto tudo. Ainda ontem ouvi o professor Henrique de Barros, que tem feito estudos sobre a epidemiologia,
ele diz que as coisas estão a correr bem e que lá para setembro talvez isto esteja tudo muito mais calmo e quase normal. Outra nota que tinha reabriu há pouco tempo o parque de estacionamento do Garcia de Rezende. Estes projetos demoram muito tempo, têm que ser financiados, isso tudo. É estranho, é que agora, depois de abrir, haja pessoas que achem que aquilo devia ser não um parque de estacionamento, mas um parque infantil. Não sei se é para destruir o que lá está e fazer de novo, mas os moradores agradecem porque têm lugares, os comerciantes também agradecem porque podem estacionar e podem ter mais clientes. Uma última nota sobre o 25 de Abril, só para dizer que o 25 de Abril é de quase todos, mas não é de todos. O 25 de Abril não foi apreciado nem pelos PIDES, nem pelos informadores, nem por gente que anda a gozar com o 25 de Abril, como tem sido a iniciativa liberal, que agora põe o menino das lágrimas e diz que vai fechar o 25 de Abril, o 25 de Abril, vai fechar o 25 de Novembro no dia 25 de Abril. Pronto, é só para dar um exemplo, uma comparação. Ninguém festeja o Natal no Carnaval, portanto, ou seja o 25 de Abril ou não. De resto, o 25 de Abril é para todos, para os outros todos. E vamos concluir esta primeira ronda com a nota do Ananias Quintano. Boa tarde, Ananias. Boa tarde a todos, aos colegas de painel, boa tarde ao auditório da DNFM. Só umas notas, 3 notas de abertura, começando pelas vacinas. Na verdade, as coisas, penso aqui em Évora, porque eu já próprio vivenciei e do que tenho sabido, as coisas têm corrido bem. Como já foi dito, não há necessidade, só não correm bem quando as pessoas vão muito cedo e não há necessidade disso. E, portanto, eu acho que as pessoas também devem ser vacinadas. Eu pessoalmente tenho 69 anos, nunca hesitei sequer em que se deveria ou não tomar a vacina. Quer dizer, eu acho que é uma mais-valia e, independentemente de algum efeito colateral que possa ter, há medicamentos que a gente toma quase diariamente às vezes e que são muito piores, e medicamentos e não só. A propósito das vacinas, de facto a vacina deu um abalo grande e não pude estar no 25 de Abril, portanto na semana do 25 de Abril. Também, infelizmente, como já foi dito, não houve transmissão, que eu achei péssimo. Fazem-se transmissões por vezes por eventos muito menos importantes, mas de qualquer maneira não posso avaliar todos os discursos, mas posso avaliar o discurso da minha camarada de bancada, Ana Beatriz Cardoso, que de facto sei que foi brilhante. Como digo, os outros não os ouvi. Queria também desejar as boas-vindas ao Diogo. O Diogo já penso que são 2 assembleias ou 3, mas ainda vem a tempo e se calhar até poderá passar para outra, espero que não. Eram parentes. E desejar boa sorte ao Federico, que é uma pessoa honesta, acho que merece, independentemente das nossas posições a serem divergentes muitas das vezes. Eu acho que o Federico fez um bom trabalho, portanto, para o partido dele, e certamente irá fazê-lo em Viena, se for eleito. Já agora queria só chamar aqui a atenção para uma coisa que ontem me incomodou, ontem, já não sei, acho que foi ontem, uma agressão que foi vítima um cameraman da TVI no final do jogo do Porto, que é escandaloso, e está a tomar proporções em termos de futebol que não se entende. Vêm os treinadores de quadra baterem-se uns aos outros, não há consequências. Agora é uma cena deste tipo, esperemos que as consequências sejam e pesadas, sejam bem pesadas. Era só por agora. Muito bem. Ora, o tema principal desta semana é a última reunião da Assembleia Municipal. Gostava de aproveitássemos este programa para fazer um rescaldo dessa reunião com os assuntos que, na vossa opinião, marcaram esta última reunião, que foi na passada sexta-feira. Há essa informação da renúncia do Frederico Carvalho e que dá lugar ao Diogo Vasconcelos, já falámos disso, mas Nuno Alas, na sua opinião, o que é que foi mais importante? Que assuntos marcaram esta reunião da Assembleia Municipal de Évora da passada sexta-feira? Bom, antes de mais, eu quando referi na nossa abertura a saída do Frederico, e eu peço desculpa, é mesmo verdade, eu não sabia que eras tu, Diogo, que estavas logo na sequência, que eras o número 2, mas quero agora corrigir isso, também não está a interromper as notas de abertura, desejar os bons trabalhos para os próximos tempos que aí vêm.
e espero bem que continues lá e que atrás de ti no próximo mandato hajam muito mais, porque o PSD estará coligado com o CDS e tu fazes parte dessa lista, que tenhamos lá 14 ou 15 deputados, que é sinal que ganhámos a Câmara e que temos maioria para governar com um projeto alternativo. Isto é desalotação. Não, mas com um projeto alternativo àquilo que, objetivamente, os últimos 24 anos não acrescentaram nada de novo à cidade, quer através da CDU, quer através do PS, e acho que está na hora de dar oportunidade a outros. Aquilo que, em termos de matéria, eu considerei como mais relevante na última Assembleia Municipal, é sem sombra de dúvida a primeira, no período antes da ordem do dia, a votação em uníssono e por unanimidade de uma moção apresentada em torno da questão do IMI, da aplicação do IMI no centro histórico. A autoridade, para as pessoas já têm ouvido isto aqui várias vezes na rádio, neste momento os prédios do centro histórico, as casas, estão isentas de IMI, por enquadrarem-se no centro histórico, ser considerado património, por esse motivo estão isentas, mas a autoridade tributária só isenta se individualmente cada um dos proprietários for pedir essa mesma isenção, quando o que a lei diz é que a isenção devia ser automática, ou seja, dentro daquela freguesia, que é a freguesia do centro histórico, todos os prédios estão isentos de IMI. E o Movimento de Defesa do Centro Histórico contactou todos os partidos e em uníssono encontramos uma forma de fazer uma moção e votá-la por unanimidade, que vai ser enviada à Assembleia da República e aos órgãos, ao Sr. Ministro das Finanças, para que de uma vez por todas faça a autoridade tributária fazer cumprir a lei. Não estamos a pedir favores, não estamos a pedir especiais favores a ninguém, estamos apenas a ter que se cumprir a lei, mais uma vez, e este é um assunto que já tem barba, já cansa, já chateia, e caberá à autoridade tributária e ao Ministério das Finanças fazê-la cumprir. Também foram apresentadas aí de forma mais ou menos unânime, mas no seu global, moções à salvação ao 25 de abril e ao 1º de maio, e no que diz respeito já depois à ordem de trabalhos que foi no período da própria reunião da Assembleia Municipal, dar conhecimento às pessoas que aprovámos a abertura de um conjunto de procedimentos concursais, na maior parte das situações para regularizar situações de contratos de trabalho a termo certo, na sua esmagadora maioria de assistentes operacionais, ou seja, de jardineiros, coveiros, assistentes de limpeza na rua, mais alguns casos de outras pessoas que irão trabalhar a termo certo para a Câmara e que vão abrir concursos, por exemplo, na área da arqueologia, na área da arquitetura, na área do serviço social. Portanto, as pessoas que nos estão a ouvir e forem destas áreas estejam atentos ao site da Câmara Municipal, que em breve vão abrir vagas para contratos a termo certo para alguma destas categorias. Portanto, isto é sempre bom, numa altura então que o desemprego começa a apertar e a chegar a muitas pessoas. Esta é mais uma oportunidade, acho que as pessoas devem estar atentas. E por último, quero deixar uma nota, que de alguma maneira também é positiva, porque aprovámos um conjunto de transferências e de recursos da transferência do domínio da Câmara Municipal para as juntas de freguesia. Isso por si só não acresce nada de extraordinário, eu quero apenas saudar e realçar algum espírito de cooperação que tem existido entre as juntas de freguesia, independentemente quer da CDU, quer independente de Nascente, quer as do PS, mas e com a Câmara Municipal, que nos últimos tempos, e embora algumas divergências, que elas de facto existem, a Câmara Municipal soube saldar as dívidas que existiam às juntas de freguesia, tem as contas em dia para com as juntas de freguesia e parece-me a mim, de uma forma igual para todas, consegue encontrar acordos que sirvam a todas. E isto que nós ontem, na semana passada, aprovámos, desta transferência de recursos da Câmara Municipal para as juntas de freguesias, nomeadamente de recursos financeiros, que foi negociada com todas as juntas de freguesia, e daquilo que eu ouvi na Assembleia Municipal, nenhum presidente de junta de freguesia terá discordado da metodologia ou da negociação que foi feita pela Câmara. Portanto, isto nem tudo é bom, nem tudo é mau, de saudar que, embora hajam divergências partidárias, o papel institucional do Presidente da Câmara e dos Presidentes de Juntas encontrar soluções que são necessárias para as populações. Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Diogo. Sim, desculpa lá, tinham desligado. Desculpa lá. Tivemos aqui uma passagem de elementos que não são da Assembleia Municipal. Ora, vai fazer falta. Pronto, eu queria deixar aqui
como foi a última Assembleia Municipal do Frederico. Para já, o meu agradecimento público por todo o trabalho que o Frederico fez durante estes quase 4 anos na Assembleia Municipal. Confesso que muitas vezes nem consegui acompanhar bem, porque também era a velocidade com que ele trabalhava, que muitas vezes o Frederico pedia uma opinião de muitas coisas e eu às vezes não conseguia acompanhá-lo, dar-lhe o apoio que ele necessitava. Tentei várias vezes e fizemos várias coisas juntos e tivemos muitas reuniões e o Frederico aplicou-se muito nesta sua missão. Realmente é uma pessoa que quando se mete num projeto é para levar até ao fim e fez um belíssimo papel. Acho que ajudou a cidade de Évora desinteressadamente, fez aquilo que achava bem, aquilo que achava correto em todas as ocasiões. Nunca descurou o partido, nem as opiniões do CDS, teve sempre o cuidado, obviamente, como é normal, de tomar as decisões e tomar as ações em concertado com o partido e com aquilo que era a opinião do CDS de Évora, mas independentemente disso, tudo levou o seu papel muito mais além, muito na defesa do património, que é a sua área, e da arqueologia, bateu-se muito por isso e em diversas outras situações. Portanto, eu acho que a cidade de Évora tem um agradecimento a fazer ao Frederico, e o CDS tem, e eu também tenho, e como tal, deixo aqui um agradecimento ao Frederico por tudo o que fez pela cidade e por todo o seu esforço ao serviço da população. O Frederico sai, entrou e pronto, e agora durante o tempo de falta deste mandato estarei obviamente 100% ao serviço da Assembleia Municipal de Évora e daquilo que for requerido pelos municípios. E 100% também é muito. O quê? 100% é muito. Quando estiver na Assembleia, quando não estiver, não estou, não é? Tem que se tratar da agricultura. Tenho que dormir e tenho que ir dar a comer às vacas, tenho algumas coisas para fazer pelo meio. Mas acho bem. E espero que daqui em outubro estejamos, não sou só eu, mas mais representantes do CDS e do PSD, era sinal, como dizia o Nuno, que as eleições correram como nós desejamos e que o PSD e o CDS vão governar a Câmara de Évora, que já merecíamos. Já merecíamos e já estava na altura de deixarem as pessoas de bem, estou a brincar, deixarem outras pessoas de bem tomarem conta do governo da cidade. E era só isto. E um abraço para o Frederico e um obrigado. Muito, muito grande. Muito bem. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, o que é que, na sua opinião, marcou esta reunião da Assembleia Municipal? A brincar. E disse algumas verdades. Ora bem, várias coisas, tentando fazer aqui um resumo. Gostava de começar pelo início, às vezes dá jeito, não é? Começar pelo início. Tivemos a participação de 3 municípios no período reservado ao público, com 3 questões muito interessantes, que eu acho que merecem destaque. O primeiro foi o Henrique Velez, da Liga para a Proteção da Natureza, que nos veio dar conta, para quem não sabia, da reabertura desta forma oficial, uma vez que já foi inspecionado e passou na inspeção do Centro de Acolhimento e Recuperação de Animais Silvestres. Este é um bom exemplo de como a Câmara Municipal de Évora pode fazer parcerias interessantes na área do ambiente, e julgo que aqui o município de Évora esteve muito bem a dar apoio a esta iniciativa, e acho que é extremamente importante, e acho que
que o nome de Évora fica Mas mais... é o centro de Évora, não é? O centro sim, localizado centro em de Évora. Exatamente. Aliás, e que tem tido a colaboração também do representante da CDU na Assembleia Municipal de Évora, o Carlos Cruz, que também tem feito um trabalho excelente nessa área. Um segundo município, Fernando Moital, veio-nos falar sobre o regulamento da Abévora, que está em consulta pública, e também veio trazer uma questão muito pertinente sobre este regulamento. Há um artigo deste regulamento que, na minha opinião, de facto, tem que ser revisto, porque como está redigido, na minha opinião, é inaceitável. Tem a ver com as pessoas que não têm residência, sejam quais for. Em Évora, a grande maioria das pessoas que não têm residência, estamos a falar de ciganos, nómadas à força, não é? Porque, enfim, são pessoas que muitas delas estão cá há muitos anos, mas este artigo está escrito de uma forma que põe de fora quase todas estas famílias, se for levado a sério, porque diz que as pessoas têm que estar de forma ininterrupta durante 2 anos no Concelho de Évora, ou seja, não podem sair do Concelho, não se podem ausentar do Concelho de Évora. Ora bem, se nós facilmente, quem tem casa consegue ausentar-se do Concelho de Évora, mantém cá a sua residência, e é fácil comprovar. Alguém que é nómada e que no período não escolar decide visitar a família a outro concelho, tem que levar a tenda às costas, não é? E, portanto, interrompe a sua permanência no Concelho de Évora. Eu julgo que este artigo tem que ser revisto. Eu compreendo que, obviamente, tem que haver alguma limitação, tem que haver, o regulamento da habitação social em Évora deve ser para as pessoas que querem viver em Évora e que estão em Évora, e portanto não deve haver algumas restrições, mas este articulado tem que ser mudado, porque de facto põe em causa o acesso à habitação, que é um direito fundamental destas pessoas. O terceiro município foi João Andrade Santos, em representação do Movimento de Defesa do Centro Histórico, que veio falar sobre a questão que o Nuno Ala já aqui levantou, sobre esta triste novela do IMI no Centro Histórico, de uma autoridade tributária que se sobrepõe ao Estado de Direito e continua a cobrar indevidamente o IMI, que deve ser uma isenção automática e universal. Já está mais do que claro, os tribunais já disseram que deve ser, e portanto não faz qualquer sentido. Houve um acordo entre partidos para fazer uma moção sobre este tema, portanto saudar também todos os partidos por terem chegado a acordo e terem uma moção conjunta. Julgo que tem mais força do que está cada um a apresentar a sua moção. Julgo que tem mais força a haver uma moção conjunta sobre este tema. Entre outros votos e saudações, eu gostaria aqui de destacar, obviamente, uma recomendação do Bloco de Esquerda, que tem a ver com os clubes desportivos em Évora e sobre o processo de testagem. Obviamente, para quem não sabe, muitos dos clubes de modalidades de médio e alto risco são obrigados a fazer testes antes dos jogos, e os miúdos, para voltarem aos treinos, são obrigados a fazer teste. Ora bem, para o Bloco de Esquerda não há qualquer dúvida que deveria e deve ser o Governo a promover este apoio ao desporto e a promover esta testagem. Infelizmente, o Governo tem falhado em muitas esferas e julgamos que o município deve chegar à frente e apoiar estes clubes neste processo de testagem. Não é algo que tenha um peso orçamental significativo. Nos últimos meses, o município, através do seu fundo de emergência, já teve muitas vezes que substituir ao Estado em algumas áreas, e portanto parece-me que apoiar os clubes neste processo de testagem seria fundamental, seria um sinal importante de que o município apoia o desporto e as associações desportivas em Évora. Esta recomendação não foi aprovada por unanimidade, a CDU absteve-se. No entanto, gostei de ouvir o Sr. Presidente da Câmara dizer que estava a negociar com o Centro Público de Testes, no sentido de poder dar este apoio. Espero que chegue a bom porto, e
da forma mais célere possível, uma vez que, felizmente, os clubes já voltaram à competição, ou já podem voltar à competição, alguns ainda não voltaram aos treinos, porque os miúdos ainda não foram testados, e porque os pais, porque depois acabam por pedir aos pais para pagar o teste, e depois há pais que não pagam o teste. Bem, enfim, é um drama, e eu acho que estes clubes e estas associações desportivas já têm drama mais do que suficiente. De resto, pronto, acho que o Nuno fez um bom resumo sobre a ordem do dia. Referi só que eu não compreendo como é que o tal regulamento da Abévora, que está em consulta pública, aparece na ordem de trabalhos e aparece com uma certidão da Câmara para ser votado. O Sr. Presidente justificou a falha com um erro dos serviços, mas, quer dizer, uma certidão que remete para a Assembleia Municipal o regulamento para votação, quando este regulamento ainda está em consulta pública, acho que é uma falha que era escusada, e é uma grande desatenção. Portanto, recordar que este regulamento ainda está em consulta pública, ainda tem que voltar à Câmara e só depois é que vai à Assembleia Municipal para ser votado. Mas isso foi explicado. Sim, isso foi explicado. Foi o que eu disse, foi explicado. Agora é a vez do João Simas, da CDU. João, o que é que, na sua opinião, marcou esta Assembleia Municipal? Ora, eu queria fazer aqui um ponto prévio, que é o seguinte. Nós estamos numa democracia representativa, e quero só recordar aqui dados das eleições. Na Câmara temos 4 vereadores da CDU, do PS2, do PPD-PSD 1. Na Assembleia Municipal temos 9 da CDU, 7 do PS, 3 do PPD-PSD, o CDS tem 1 e o BE, o Bloco de Esquerda, tem 1. O que é que eu quero dizer com isto? É que a Assembleia Municipal deve, sobretudo, dedicar-se aos pontos da ordem de trabalhos. E, ultimamente, nós temos encontrado muitos casos em que decidiu-se que o público falaria 15 minutos antes do período, antes da ordem do dia, logo nos primeiros 15 minutos, e pode falar também no fim, mas isso são 15 minutos, não é para estender a Assembleia Municipal até horas mais tardias. Depois segue-se o período antes da ordem do dia. Tudo bem, há um período também para apresentar moções e isso tudo. Mas, por exemplo, esta Assembleia Municipal começou na ordem de trabalhos à meia-noite. Isto é, começamos às 9 e a ordem de trabalhos começou a ser discutida muito rapidamente à meia-noite. Ainda bem que o Nuno falou aí sobre a ordem de trabalhos da Assembleia Municipal, porque isso é o fundamental para a Assembleia Municipal. E quero sublinhar aqui a questão da relação com as juntas de freguesia. Isso durante muito tempo, eu ouvi aqui na rádio coisas sobre as juntas de freguesia, etc. A Câmara tem, como já disse o Nuno, tem pago às juntas de freguesia aquilo que devem receber, tem feito protocolos e não tem havido contestação. Portanto, estranho muito que às vezes apareçam certas contestações fora de horas. Nenhum presidente da junta de freguesia disse que o protocolo estava mal feito ou que votou contra. Portanto, espero que nem aqui, nem noutros sítios venham dizer que há freguesias discriminadas, porque não foram. Quanto a outros temas que aqui foram tratados, eu acho que há aqui algumas confusões. Por exemplo, a questão da Abévora. Está em discussão, vamos discutir isso. Falou-se aqui da questão dos itinerantes. Ora, os itinerantes não são apenas ciganos. Há ciganos e há outras pessoas que trabalham temporariamente aqui, nomeadamente na agricultura, noutros sítios, e há outras pessoas, também artistas, etc., que são itinerantes. O direito à habitação é um direito constitucional e, em primeiro lugar, tem que ser o Estado a resolver esse problema. O Estado pode delegar nas câmaras municipais, mas para isso tem que também dar verbas para resolver esse problema, como já se fez também em tempos, ou então em algum instituto de habitação, como havia. Agora, a discutir a questão se todos os itinerantes têm que ter lugar, têm que ter a possibilidade de obter uma casa em Évora,
eu acho que que se entra um bocado, a questão deve ser discutida, mas entra-se um bocado na demagogia, porque se for só a Câmara de Évora a fazer isso, todos os que passam por aqui, que estão aqui há algum tempo, e candidatam-se a uma habitação, o que pode acontecer é isto ser conhecido e vem toda a gente aqui para Évora. E alguns que vivem aqui há muitos anos e que estão há muito tempo à espera de uma casa, ficam cada vez mais para trás. Portanto, temos de ter cuidado com isso, estas coisas têm que ser tratadas de uma forma muito séria. A outra questão que se falou aqui, dos testes para os desportistas. Sim, senhor, a Câmara de Évora já tinha orçamentado 500 mil euros para a questão do Covid, já lá vamos no 1.500.000 euros. A Câmara de Évora não se recusa a fazer testes, mas não pode assumir uma coisa, que só a Câmara é que tem que fazer os testes. É uma função essencial do Estado. Portanto, a questão da abstenção da CDU foi nesse sentido. Não é que a Câmara não faça e vai fazer, mas não pode fazer um compromisso de desligar o Estado dos seus compromissos, nomeadamente das declarações que têm sido feitas, etc. Quanto à questão do IMI, ainda bem que começa a haver um consenso, que há um consenso, já desde há algum tempo, mas recordemos que durante muito tempo o PS estava contra a isenção do IMI no centro histórico e o PSD também. Ainda bem que venham outros atrás e esta questão já devia estar resolvida há muito tempo. Quando, João? Quando? No início. Quando as finanças começaram a aplicar. Não, o PSD sempre se pugnou para que as finanças comprassem. O PSD não esteve no governo. Inscrito na lei. O PSD não esteve no governo. Está bem, mas estou a falar da Assembleia Municipal, que estou a dizer que sempre pugnámos e mesmo estando no governo, criticámos o nosso partido, mas que fomos juntos deputados que lá estavam para que, e o doutor Andrade Santos foi uma das pessoas que foi à Assembleia da República na altura. Isso é nos últimos tempos, mas no princípio não era assim. Foi sempre, nunca fomos contra. Não há dois PSDs. O que nós fomos, João, foi sempre a favor que se cumprisse a lei. Nestes últimos anos, sim, mas no princípio não era bem. E o PSD esteve no governo também, não fez aplicar a lei. Não é? A lei do património, nomeadamente, e a lei dos benefícios fiscais e essas coisas, não é? Pronto, e era essencialmente isto. Agora, o fundamental da Assembleia Municipal é a ordem de trabalhos. É para isso é que fomos eleitos. Não quer dizer que não seja necessário o público aparecer, etc. Mas temos que ter em conta isso. E nas próximas assembleias terá que haver alguma dose de bom senso, porque senão a Assembleia não começa às 9 e acaba às 2 da manhã, mas acaba às 5 ou 6 da manhã e continua no outro dia. Já tem acontecido. Eu Ananias quitando o PS. Eu acho curioso, João Simas, falar que o fundamental é a ordem de trabalhos. Quando nós já chegamos, e falar que desta vez entramos na ordem de trabalhos à meia-noite, porque nós já com 7, 8, 9, 10 moções da CDU já entramos na ordem de trabalho mais que à 1h30 da manhã. Olha, e muita sorte. Portanto, não percebo agora, não percebo essa lógica. Não percebo a lógica. De qualquer maneira, eu, como assisti à Assembleia por vídeo, nem a toda, porque estava doente, mas ainda tive o suficiente para ver algumas coisas que posso comentar. Olha lá, Ananias, mas achas que uma Assembleia, para tratar destes assuntos, deve demorar tantas horas? Não, 5, 6, 7 horas? Nem destes, nem moções parvas por vezes aparecem que demoram mais quanto tempo a discutir e a gente entra na ordem de trabalhar às 2 da manhã. E vá lá que nós esteve lá no Adelino. Isto já saí quase às 4 da manhã da Assembleia. Pois. Então pronto. E qual é a necessidade disso pondo lá papéis para votar sem mais ou menos? É isso que eu estou a dizer. Está bem, ok. Eu, como digo, gostei da intervenção do público, portanto já aqui foi mencionado, aliás o Alas, como já foi dito, fez uma análise correta da ordem de trabalhos, que eu não assisti a toda, mas a parte que eu assisti foi correta, e o Bruno também já falou naquilo que eu ia falar, que era a questão do público. Achei uma boa intervenção a questão do indivíduo o representante da Liga para a Proteção da Natureza. Acho que a Câmara aqui também é um bom parceiro, fez um bom trabalho e que mais vezes deveria ajudar este tipo de associações
que o faça sempre que puder, nem sempre poderá, é evidente. Em relação à questão dos nómadas, portanto, acho que sim, acho que de facto aquele ponto 2, que se me parece aquele ponto 2, põe em causa muita gente que, como já foi dito, pode ali ir a Montemor visitar um familiar, leva a tenda às costas quando chega cá, já na conta aquilo, ou seja, já perdeu todo dentro da Évora. Acho que é incorreto, acho que... Olha que isso não é bem assim. Olha que é. Mas, portanto, devia ser isso revisto. Em relação a IMI, nós sempre estivemos de acordo que se cumpra a lei, mas sempre. Agora, o que não podemos, e já me aconteceu pelo menos 2 vezes, é votar moções que que são ofensivas para toda a gente, não só para o governo, é torto e direito. Agora, a linguagem é que por vezes nos fez com que não votássemos outras moções. Desta vez a linguagem foi moderada, contribuímos também para que ela fosse um pouco mais moderada e foi aceita, e claro que nós queremos que se cumpra a lei, e acho que já há muito tempo, é verdade, que está resolvida a questão do IMI no centro histórico. Por outro lado, eu queria agora só aqui, em relação ainda à intervenção do público, levantou-se a questão se os eleitos deveriam ou não discutir o conteúdo do que foi dito pelo público. No meu entendimento, sim. Eu acho que o público vai ali pôr questões, eu acho que qualquer bancada tem o direito de poder fazer uma análise, apoiar ou não aquilo que foi dito pelo público em diversas matérias, nomeadamente nestes 3 casos que apareceram. Agora, o que eu acho incorreto, e muito incorreto, é que, na verdade, depois se tente boicotar aquilo que os eleitos querem fazer em relação a apoiar ou não essas intervenções. Ou seja, passado quando se fosse a análise do conteúdo da intervenção do público, por sinal, o primeiro foi um eleito do PS, o João Canha, que quis manifestar a sua opinião. Imediatamente a CDU se levantou quase em peso, pelo menos ali os pesos pesados da CDU, que não podia ser um ponto de ordem à mesa, porque Jesus não se deve discutir o conteúdo daquilo que o público disse. A minha opinião está incorreta, e por vezes a gente, há coisas que antes de dizer deve pensar e está calado, porque o que aconteceu depois foi que tudo aquilo que qualquer pessoa fez e disse para analisar a intervenção do público, não é? Levou muito menos tempo do que levou os eleitos da CDU a contestarem este tipo de análise que se possa fazer, se pode fazer ou não se pode fazer. Eu acho, na verdade, por vezes a postura dentro da Assembleia não é a melhor, infelizmente, ou felizmente, são muito poucos que tomam este tipo de posições. Agora, de facto, quando um eleito está a falar, outro estar a fazer gestos, outro estar a falar por cima, já me aconteceu a mim estar a querer falar e ouvir atrás de mim quase uma conversa propositada para boicotar, isto não enaltece nada aquela Assembleia. Portanto, já passei por isso também. Pronto, mas eu estou a ouvir por aquilo que me aconteceu a mim no anterior e que aconteceu agora aqui nesta, não só a eleitos do PS como outros. De facto, é preciso ter alguma calma e fazer com que a Assembleia tenha alguma dignidade. Isso não pode ser para mandar e ofender, ser mais ou menos. Para já, mas a propósito ainda só para terminar, desculpem lá, mas isto irrita-me um pouco, este tipo de coisas que acho que não devem acontecer num órgão que as pessoas deviam ser democratas. Em relação aos testes, é claro que a Câmara não pode fazer tudo, o Governo tem mais que a obrigação, através da Secretaria de Estado, de acompanhar os clubes desportivos, na verdade, mas na verdade não seria a única autarquia, nem se calhar a 30ª, a ajudar os clubes do seu distrito, do seu concelho, não seria a de Évora a única, há muitas que já ajudaram. Por exemplo, e aqui em Évora, sem ser autarquia, a Associação de Futebol de Évora, por exemplo, neste momento está fazendo um investimento muito grande, cerca de 20 mil euros, que ainda é dinheiro para a Associação, para que possa haver testes nos clubes à formação e a quem vai jogar. Diga-se também já agora que a Associação de Futebol de Évora é das poucas do país que vai continuar com provas distritais para os séniores e também para os miúdos, o que eu acho muito bom.
Muito bem, vamos avançar para o tema do... Sérgio, desculpa lá. Posso só 30 segundos? Sim. Só para, em relação a isto que foi dito, eu queria elogiar a postura do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Évora, Carlos Reforço, que teve exemplar na condução dos trabalhos, que soube ser isento e imparcial, e acho que isso deve ser dito e deve ser de louvar, porque soube colocar a bancada do CDU no seu devido lugar, dizendo claramente que aquele órgão que reúne só determinado de X em X meses deve ser para também debater política verdadeiramente. E, portanto, não cortou a palavra a ninguém, honrou o seu lugar e eu acho que deve ser enaltecida a sua postura durante a última reunião da Assembleia Municipal, que devo dizer que não é fácil ser Presidente da Assembleia Municipal, e exatamente por estas coisas e às vezes pelas faltas de respeito que existem, com os risos, os cochichos, as tentativas de que as pessoas que estão a falar percam a atenção por parte de alguns elementos da bancada da CDU, e felizmente não são todos, são 2 elementos em particular, e portanto devo enaltecer a postura de Carlos Reforço, assim como a postura da maior parte da bancada da CDU, que não tem este tipo de comportamentos. E portanto deixar esta palavra Deixa-me só ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. João, só dizer isto antes, só o seguinte: é evidente que 99% da bancada da CDU até tem a postura correta na Assembleia. Agora, eu estou ali à frente e falo exatamente daquele círculo ali em que de facto parece que estão sempre a tentar que a pessoa perca a atenção ao que está a dizer. João Simas. Eu não vou falar em casos concretos, mas também em certos partidos há pessoas que usam e abusam da palavra e mandam bocas, etc. Não vou falar em casos concretos e, felizmente, do costume desta vez não falou. Agora é assim, nós temos de ter um certo bom senso. 1/4 de hora para o público, sim senhor, está no regulamento e até tem mais, tem no final da Assembleia. Agora, não se pode aproveitar, como se aproveitou nesta Assembleia, e sobretudo quando foi da Escola de São Mamede, para prolongar e prolongar e prolongar. Nós temos pontos importantes. Se for assim, marque-se uma Assembleia para 2 dias, mas tem que haver bom senso nisto tudo. Não se pode aproveitar para falar e falar continuamente. Portanto, é só nesse sentido. Agora, liberdade de falar. As Assembleias Municipais dos municípios maiores em Portugal, que é o caso de Évora, que é um grande município, são raras as Assembleias Municipais que duram só uma noite. Okay. Em Almada a média são 3 noites. Qual é o problema? Acho que é assim que deve ser. Deve-se discutir tudo o que é para discutir, não há problema nenhum. Por parte do Bloco de Esquerda as reuniões demoram o tempo de demorarem. Tem que haver tudo bem, mas dentro das regras eu julgo que se deve discutir política. João, tem 1/4 de hora para o público, não pode haver 1 hora para os membros da Assembleia Municipal a estarem a comentar. Mas o que eu estou a pôr em causa, deve haver regras, acho que sim, o que estou a pôr em causa é que veio esta coisa toda, o Ai Jesus da bancada da CDU naquele dia, quando isto é uma chamada de atenção, então mas qual é a autoridade moral da bancada da CDU? Destas coisas. Mas qual é a autoridade moral da bancada da CDU fazer uma coisa dessas, quando na verdade até lê moções com declarações de voto, faz intervenções do período antes de ordem do dia, com o tempo, 1/4 de hora politicamente. Então querem o quê? Quer dizer, mas é com o tempo marcado, aqui eu estou a falar de outro problema, é de 15 minutos para o público e depois tende-se e mais tende-se. As declarações de voto já foram páginas 2 e 3 folhas as declarações de voto. Então leiam-nas. Também convém ler antes. Sabe ler? Tem sido entregues antes. Nós já sabemos ler, é isso. Não, tem sido entregues antes. Espero que não levem mal, mas o programa não se pode prolongar tanto como as Assembleias Municipais e por isso temos de avançar. Vamos para o tema do Nuno Alas, do PSD. O Nuno Alas traz hoje para tema o combate à corrupção e ao enriquecimento injustificado. Nuno. Sérgio, isto é um assunto que está muito na ordem do dia, porque para além de... Isto está relacionado, obviamente, alguns partidos começaram, se calhar todos, se a memória não me falha, quase todos os partidos apresentaram propostas por causa da corrupção mas no fundo na sequência da Operação Marquês, da decisão instrutória da Operação Marquês. Alguns há muitos anos que andam a apresentar propostas. Claro, mas eu depois falo.
É claro que é assim, ou seja, nós não podemos também dizer que isso não acontece. É verdade que estes assuntos há muito tempo vão ser debatidos e que a decisão instrutória do caso Marquês veio retomar a discussão pública destes assuntos. Dizer que aquilo que vai ser feito se vai ser aplicado diretamente ao caso Marquês, não sei. Agora, aquela decisão instrutória veio, até porque o juiz instrutório declarou que havia indícios de mercantilismo por parte de uma pessoa no exercício do cargo de Primeiro-Ministro e com dinheiro por explicar, que agora em julgamento vai ter por explicar, portanto levantou esta questão da existência de facto de enriquecimento injustificado e ilícito. Pronto, e ainda bem que existiu, porque já devia ter acontecido há mais tempo, e é verdade, ainda aqui no dia nós falávamos, o PSD já apresentou propostas, o Bloco de Esquerda já apresentou, a CDU também, o PS também, todo o CDS, já todos apresentaram propostas. Os cidadãos exigem que os partidos se juntem em torno de uma proposta séria, credível, e que eu não digo que acabem com a corrupção, porque isso vai ser impossível de acabar, mas que encontrem uma forma de criminalizar e de encontrar meios mais fáceis de combater a corrupção. Porque isto, como eu queria dizer ao princípio, deixou de ser uma questão legal apenas, para se tratar de uma questão de decência, que é uma questão de decência para que o Estado Social possa ter dinheiro, não pode haver dinheiro a circular fora desta maneira, fora do pagamento de impostos e obtido de forma ilegal. E se é verdade que o sistema atual exige, no cargo dos detentores de cargos políticos, este tipo de enriquecimento injustificado é ainda muito mais complicado, se é verdade que a atual lei obriga os deputados e aos que exercem cargos públicos uma declaração de património no exercício do seu mandato e depois no final do mandato fazer uma avaliação do património que existe no final, o que é verdade é que é um regime, como dizia o Attila, escreveu uma pessoa, é um regime para tolos, não é? Como se alguém que obtivesse vantagem de forma ilícita fosse declarar o aumento do seu património, não é? Normalmente estas pessoas que ganham dinheiro desta forma ilícita têm 3 ou 4 coisas. Têm contas offshore, têm amigos muito bons, têm familiares, distribuem por aí, portanto não é na sua própria declaração de património que vão dizer que enriqueceram à conta de nada. E pronto, e deixar só aqui uma nota, sem conhecer isto muito a fundo, que todos os partidos com assento na Assembleia da República mostraram-se favoráveis a acolher a proposta da Associação dos Juízes em torno desta questão. Portanto, sendo uma proposta que vem de uma ordem profissional, não é de uma ordem, mas portanto, de uma agregação profissional com a importância que tem na justiça, é tempo dos partidos deixarem-se de fazer política barata no Parlamento e, com base nesta proposta que está a ser elogiada por todos, encontrem uma solução para combater de vez o enriquecimento ilícito deste país. Senão nós vamos voltar a ter a mesma coisa, vamos voltar a ter pessoas que desaparecem. O PSD, e eu em particular, tenho muito gosto que as pessoas ganhem dinheiro e tenho muito gosto que as pessoas se ingrem na vida, que invistam, que tenham negócios, que possam gerar emprego. Eu tenho um imenso prazer em ver pessoas a ter este tipo de atividades. Eu sou completamente favorável à iniciativa privada e que ela seja meritória. Eu não posso admitir que titulares de cargos públicos se aproveitem, quer ex-primeiros-ministros, quer presidentes de junta, presidentes de Câmara, diretores de uma instituição ou de outra, qualquer dessas pessoas obtenha vantagem a partir do exercício de um cargo para o qual foi eleito ou foi mandatado. Portanto, acho que há não diria unanimismo, mas há vontade comum suficiente para se encontrar uma lei. Os partidos que não o desperdicem desta vez. Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Isto é mais do mesmo. Quando vejo que há um caso assim chocante de corrupção e enriquecimento ilícito, como foi o caso de Sócrates, que o país assistiu estupefacto a uma guerra entre um juiz e o Ministério Público e a certas determinadas situações, nomeadamente uma fantástica que diz que portanto, que a corrupção termina no ato de corromper, portanto, se ele tiver 10 anos a receber a vantagem, já os últimos pagamentos já vão sair fora dos 7 anos de prescrição do crime, portanto, no limite, pode até declará-los no IRS, porque já ninguém o pode prender, porque foi corrompido há 7 anos atrás, continua a receber, mas isso não é problema nenhum. Portanto, é óbvio que isto provocou uma estupefacção
enorme, né, no país, e as pessoas não acreditam como é que isto é possível. O CDS apresentou uma série de medidas esta semana, o Francisco está com este assunto de ponta e acho que vai continuar a bater nele, e eu espero que ele o faça, porque é importante e ele não está comprometido com nada, e portanto acho muito bem que ele ataque isto até ao âmago. Para dar aqui só uma ideia, portanto, defender o aumento generalizado da moldura penal para os crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. O Francisco, para contornar a questão da inversão de ónus da prova, portanto, vai pelo enriquecimento ilícito, portanto, em titulares de cargos públicos com exclusividade, em políticos com exclusividade de funções. Portanto, se ele tem exclusividade, só pode receber rendimentos daí. Todos os outros rendimentos que não forem justificados têm que ser justificados, porque ele declarou que só recebe aquilo, portanto tudo o resto que recebe tem que justificar de onde é que ele vem. É uma diferença relativamente ao que se tem. Aumentar o período de ficam indivíduos de ser cargos públicos, passar para 10 anos em vez dos 3, estender o crime de enriquecimento ilícito. Desapareceu. Bom, o Diogo, perdemos aqui o contacto com o Diogo, enfim, estas coisas, tendo estas coisas, as tecnologias, por isso se calhar não vamos esperar que o Diogo volte a entrar, não sabemos o que é que aconteceu, vamos seguir para o Bruno Martins do Bloco de Esquerda. Entra no fim mais um bocado. Bem, sobre a criminalização do enriquecimento injustificado, para quem está mais atento, percebe facilmente que o Parlamento não está a legislar em cima do joelho, não está a legislar em cima do caso Sócrates, embora obviamente isso traga o tema para a ordem do dia e para o centro do debate, obviamente, mas não o está a fazer, porque há anos que esse debate está a ser feito, e está a ser feito, diga-se de passagem, muito por responsabilidade, no sentido positivo, de Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Portanto, não é um debate novo, é um debate que já tem vários anos, que começa em 2007 com uma proposta do Bloco de Esquerda, numa altura em que o PS tinha maioria absoluta, e que esta proposta é chumbada com os votos contra do PS e a abstenção do CDS. Em 2009, ainda o PS com maioria absoluta, também o PS vota contra e, neste caso, PSD e CDS abstêm-se, apesar de PSD ter depois votado a favor da sua própria proposta sobre este assunto. Em 2009, já no final desse ano, 2009, ainda em 2009, quando houve a transição do governo, tínhamos um Partido Socialista sem maioria absoluta, as propostas do Bloco e do PCP são chumbadas pelo PS com a ajuda do CDS. Em 2011, também o PS sem maioria absoluta, Bloco e PCP voltam a apresentar propostas que caducam na comissão e não chegam a ir a plenário. Ainda nesse ano consegue-se que uma proposta vá a plenário, só o PS vota contra, na altura já do governo PSD-CDS, mas Cavaco Silva envia a lei para o Tribunal Constitucional, que acaba por vetar a lei, e essencialmente por uma questão, porque ela não era abstrata para todos os cidadãos, e o Tribunal Constitucional veio dizer que isso era uma inversão do ónus da prova, ou seja, não se podia estar a declarar alguém culpado sem haver a prova antes. Bem, em relação à corrupção é muito difícil haver prova sem criminalizar o enriquecimento injustificado, mas é possível colocar uma questão na lei, que é o que se está a fazer agora, basicamente, que é aplicar-se exclusivamente a titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, que já estão por lei obrigados a declarar todos os rendimentos de forma pública e, portanto, estando obrigados a declarar esses rendimentos, não há inversão do ónus de prova, portanto o enriquecimento injustificado pode passar a ser criminalizado, que é aquilo que tem que acontecer para, de facto, não vai resolver todos os casos de corrupção, não tenhamos ilusões, mas é um passo muito importante para combater a corrupção, cuja prova é muito difícil, quer dizer, ninguém assina um papel a dizer que é corrupto, ninguém
Ou seja, quase impossível haver prova de corrupção, sem ser através de repente termos um político ou um alto cargo, alguém de um alto cargo público, enriquecer da noite para o dia, a mudar o seu estilo de vida e, portanto, haver claramente algo que denuncie que aquela pessoa ganhou de forma ilícita o dinheiro que está a demonstrar ter. Julgo que agora essa proposta não terá problemas. A proposta do Bloco de Esquerda e de outros partidos, portanto, neste momento não é só do Bloco de Esquerda ou do PCP, felizmente há um consenso maior sobre esta questão. E, portanto, estamos em condições de dar um passo em frente, um passo importante em frente, na criminalização do enriquecimento injustificado para titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, e espero que sejam aprovados os pacotes legislativos que estão em cima da mesa. Julgo que serão. Não, sim, mas da CDU. Portanto, isto não é um problema de momento. Eu creio que até é um problema estrutural. Embora a maior parte dos detentores de cargos políticos não sejam corruptos, e penso que isto é uma coisa que deve ser dita. E quando falamos então de presidentes de juntas de freguesia, um presidente da junta de freguesia, aquilo é praticamente só trabalho voluntário, não é? E mesmo nas câmaras, embora haja algumas. Há o célebre caso de Isaltino Moraes, que agora é apoiado novamente pelo PSD. E houve casos célebres de corrupção, além de José Sócrates, que é uma telenovela que dura há 7 anos e vai durar mais anos, telenovela entre aspas, como houve também o caso dos submarinos alemães, em que houve prova de corrupção na Alemanha e na Grécia, com o mesmo negócio, e cá em Portugal não houve, como casos concretos, o chefe do grupo parlamentar do PSD, Duarte Lima, que ainda hoje está a contas com a justiça por vários casos, ou aquele secretário de Estado do tempo de Cavaco Silva, que faleceu há pouco tempo, que estava implicado nos desvios do BPN. Bom, portanto há muitos casos. Agora, o Bruno já fez aí o historial das propostas. Houve ao longo dos tempos várias propostas que foram sucessivamente rejeitadas. BCP, da PEV, do Bloco de Esquerda, etc. Lembro-me também, João Cravinho também fez um plano contra a corrupção, que foi mal recebido até pelo PS, e queria também falar da questão de uma certa promiscuidade que ainda existe entre funções de deputados e outras funções, sobretudo escritórios de advogados, de empresas, etc. Penso que se deveria também insistir nisso, com a necessidade de um período de nojo, sei lá, uma pessoa que é Ministro das Finanças não pode ir logo para um banco que esteve em contacto com o governo no mês anterior. Portanto, tem que haver aqui alguma coisa, e tem havido casos, não vou citar nomes. Assim como devemos pensar bem na questão dos offshores. Isto não é só uma questão de Portugal, temos a Madeira, não é? Mas na Europa, na União Europeia, temos a Inglaterra, o Reino Unido já saiu, mas tem muitos offshores, não só no espaço diretamente do Reino Unido, como pelo mundo fora. E eles continuam. E há países como Luxemburgo, a Holanda, etc., que sugam um bocado os nossos impostos. Portanto, essas coisas têm que ser todas também pensadas. Agora, há outra questão também ainda. Não devemos pensar apenas no enriquecimento ilícito dos políticos. Devemos pensar no enriquecimento ilícito em geral. E claro que não vamos pôr toda a gente sob suspeita, mas quando as pessoas enriquecem-se de repente, deviam provar porque é que enriqueceram dessa maneira. Claro que os políticos deviam ter uma pena agravada quando se prova um caso desses. Penso sim, porque a política é uma questão de cidadania e as pessoas representam outros e, portanto, devem, não digo que sejam totalmente impolutos, mas devem mostrar o exemplo. Agora, isto não deve ser só para os políticos, deve ser em geral, embora com os políticos agravado. E falta a opinião do Ananias Quintano, do PS. Aqui todos estamos de acordo que é uma vergonha de facto que se passa por vezes em relação à questão da corrupção. Mas só para contextualizar a coisa, aí há poucos anos atrás, não sei se 4, 5 anos,
isto é um país rico, como podem perceber. Aí há 4, 5 anos, a economia paralela limpava ao Estado cerca de 20 mil milhões de euros de impostos. Portanto, isto não é só também, o que rebenta isto não é só a corrupção, mas também é a corrupção. Eu acho que entre o que vai para a corrupção e aquilo que foge ao Estado em impostos, isto é um país mais que rico. Eu em relação a isto do enriquecimento ilícito, eu estou um bocado de acordo com um artigo que li do Daniel Oliveira. E é que ele diz, e eu também acho que de facto já a proposta é que os titulares de cargos públicos que já têm que fazer a declaração sejam obrigados a declarar o aumento do património e a sua proveniência. O problema é que mesmo assim, o crime também está na omissão ou falsidade de muitas declarações, que já aconteceu. Portanto, isto também é preocupante. Outra questão que me parece que é uma questão que me parece que deve ser debatida pela Assembleia, deve ser consensual. Eu penso que a Assembleia deve votar uma lei anticorrupção consensual. Agora, parece que é do sindicato da Associação Sindical dos Juízes que mais ou menos parece reunir o consenso. Agora, não me parece também, e é a minha opinião, que deva ser a Associação Sindical dos Juízes ou outra associação qualquer a quase liderar esse processo, porque isto deve ser um processo liderado pela Assembleia da República. E claro. sem dúvida nenhuma, com uma grande maioria de consensos e sem dúvida nenhuma para que quando for aplicada não seja ao partido da direita ou da esquerda a acusarem-se uns aos outros e etc. Portanto, eu acho que é importante que se faça uma lei rapidamente que manutenha todo este esquema que por aí existe ainda, muitos de corrupção. Já agora também chamar a atenção aquilo que o João disse e acho que tem algum sentido, tem todo o sentido, é que na verdade continua a haver uma promiscuidade muito grande entre deputados na Assembleia da República e depois saem dali quase diretamente para outras empresas. Muitas daquelas pessoas que estão na Assembleia da República fazem parte de gabinetes jurídicos ou económicos, têm participação direta em comissões, têm acesso a dados quase confidenciais ou confidenciais. Portanto, eu acho que aqui também tem que haver tem que se fazer alguma coisa, porque isto é muito importante que depois ou que se faça na defesa, sobretudo dos políticos. O que nós ouvimos cada vez mais e que vemos cada vez mais, é para fazer qualquer lista para qualquer porcaria que seja política, toda a gente diz na mesma coisa que isso é política. Portanto, este tipo de corrupção, a corrupção que é acontecida ao longo de todos os anos, toda esta não se sabe bem se a pessoa é deputada, se é advogada aqui ou ali, tudo isto não dá um bom nome aos políticos. Posso ser só uma... Diga, João. Não, só queria dizer uma coisa. Portanto, há aí uma conversa, digamos, de café ou em certos jornais ou isso, demagógica em relação aos políticos. Nem todos são iguais. Agora, eu penso que um deputado devia ser melhor pago e ter mais meios. A Assembleia da República não devia recorrer constantemente a escritórios de advogados, isso devia ter um staff que permitisse que os deputados tivessem mais informação e que correspondessem melhor à sua função. É nesse sentido que queria falar. Isso talvez evitasse problemas. Ou seja, eu se permitir só uma coisa, eu também não concordo que tenha que ser a Associação de Juízes a liderar a elaboração da legislação, isso cabe à Assembleia da República. Claro. Agora, uma coisa é verdade, e o Bruno fez ali uma resenha daquilo que foram as propostas já apresentadas, e outras houve em 2006, pelo PSD, e tantas outras já deve ter havido, Bruno, tu não referiste de vários partidos, que até agora o que nós conhecemos é que nunca houve consenso suficiente. Portanto, se esta deixa da Associação Sindical de Juízes é suficiente para encontrar alguma agregação, que se parte começa a partir daí. Nuno, eu acho que se deve aproveitar esta deixa da Associação Sindical de Juízes. Porque em 47 anos de democracia ainda não fomos capazes de encontrar esse consenso ou essa eu acho claramente a vontade coletiva de fazer isso. Que se deve aproveitar esta deixa, deve ser a Assembleia da República a liderar o processo, porquê? Também quem diz que faz a lei depois vai julgar sobre essa lei.
Não tem grande Não, mas é diferente. Não tem grande... Vamos lá ver. Claro. Muitos dos sócios e da associação são juízes, é evidente. Mas são cidadãos também. Claro. E acho que a sociedade civil deve participar. Mas acho que se deve aproveitar isto. Deixa-me só dizer uma coisa. Dessa forma também seria complicado os deputados também fazer uma lei em que eles são os principais penalizados, em cuja lei a moldura penal é pior para eles. Isso é quase julgar em casa própria ou legislar em casa própria. Isso aí há um equilíbrio das coisas. A Assembleia da República é que faz as leis. Mas só dizer, há pouco quando falei na corrupção de políticos, é dizer que os políticos corruptos, na minha opinião, são uma minoria, são uma ínfima parte do que são os políticos, não é? Só que, na verdade, é como tudo, quando um professor é mau, olha, a classe é má, quando um jornalista é mau, a classe é má, por aí fora. É como os trabalhadores da Câmara, também, acontece o mesmo. Temos de avançar, temos de terminar, aliás, não é avançar, é terminar, porque já temos 1h15 de programa, um bocadinho mais. Quero agradecer a vossa participação, mais uma vez fizemos o programa à distância por causa da pandemia da Covid-19. Ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde.